Esta é mais uma Quadratura do Círculo, hoje sem Jorge Coelho, mas com Lopes Xavier, Pacheco Pereira e um convidado que é Porfírio Silva, secretário nacional do PS e publicamente reconhecido como um político muito próximo de António Costa. Entre todos, definimos como temas o apelo do Presidente da República a resultados eleitorais que deem governo estável e duradouro e algumas entrevistas que estão a marcar a semana. Como sempre acontece quando temos um convidado, é esse convidado que lança os debates e por isso pergunto a Porfírio Silva a quem aproveita mais o apelo da maioria absoluta feito pelo Presidente da República, ao PS ou à coligação governamental? Boa noite, obrigado por terem convidado, é uma honra estar aqui. Bom, sobre o Presidente da República e sobre o apelo, eu não quereria, expandir-me excessivamente, porque a comunicação tem uma coisa boa, marca eleições, acho que era tempo, e depois tem algumas coisas que me parecem difíceis de compreender. Há uma longa articulação sobre a aritmética de uma forma governativa, com exemplos de outros Estados-membros da União Europeia, uma explicação mais ou menos detalhada sobre o caso da Finlândia, uma contagem de formas governativas no conjunto dos 28, o que francamente me lembrou aquela conta um bocadinho infeliz de 19 no euro menos 1 dá 18 no euro, mas enfim. Eu penso que faz sentido um Presidente da República fazer considerações sobre o tipo de desafios que umas eleições legislativas colocam. Mas o tipo de considerações que eu poderia achar estimulantes seriam mais no sentido de qual é o tipo de diálogo político, qual é o tipo de clima político, qual é o tipo de debate que é profícuo. E, desse ponto de vista, eu até poderia entender um apelo ao compromisso, um apelo a um debate elevado, mas, francamente, penso que o Sr. Presidente da República não tem um historial de intervenção nessa matéria que, lamento dizê-lo, mas que lhe dê muita autoridade para fazer apelos a grandes entendimentos entre os vários blocos políticos, entre as diferentes forças políticas. A agilizar para reações de hoje, pareceu que a esquerda entendeu que as palavras de Cavaco Silva, de algum modo, eram doping, um incentivo ao crescimento da coligação governamental. O Porfírio Silva também sentiu isso? Se nós víssemos as palavras do Sr. Presidente da República isoladas do resto dos discursos políticos, até podíamos dizer que ele objetivamente não disse isso. Agora, se virmos as palavras do Sr. Presidente da República, juntamente com outro tipo de discursos, designadamente dirigentes da coligação, penso que podemos interpretar que há ali uma ideia de fazer uma sintonia de discursos. Mas eu queria, para não me aprofundar muito nisto, porque francamente penso que as pessoas ouviram o Sr. Presidente da República, perceberam que há uma certa ideia, mas eu penso que há uma questão que julgo valer a pena suscitar a propósito disto. Eu teria visto com mais interesse que o Sr. Presidente da República fizesse uma pedagogia mais sólida sobre a necessidade de outra forma de política e de articulação política em Portugal. Aliás, isso até me permite ir a um ponto que muitas vezes é apontado como crítico ao PS, que é a ideia de que o PS não é suficientemente assertivo, não é suficientemente... Olhou para o Pacheco Pereira, creio que já o disse aqui com muita clareza. Eu não vejo a quadratura todas as vezes, mas vou vendo. Vê o suficiente. Também não é preciso ver todas as vezes para perceber que o Pacheco Pereira tem essa opinião. E pior ainda. Mas na realidade... Dito, aliás, ao próprio António Costa, quando ele estava sentado nessa cadeira. Mas eu penso que isso esse sim é um ponto muito importante. Vamos lá ver. Do ponto de vista de ser radical no sentido de ir à raiz dos problemas, penso que vale a pena. Do ponto de vista de perceber que a atuação radical deste governo radicalizou muita gente e que há espaço para uma certa radicalização do discurso, eu também percebo. Agora, do ponto de vista de um partido que procura colocar-se de uma certa maneira na política portuguesa, as coisas podem ser entendidas de outra maneira, porque há políticos e partidos que se colocam numa campanha eleitoral ou num processo político do ponto de vista do que é que acontece até às eleições.
E, do ponto de vista do que é que acontece às eleições, até às eleições é normal que se escolha um discurso que pareça o discurso mais pertinente ou mais pagador. Mas depois há outro tipo de raciocínio, que é pensar na ação política, principalmente no que é que acontece depois das eleições. Ou seja, quais são as consequências de um determinado comportamento político. Está a dizer que se António Costa fosse, para utilizarmos a expressão, mais assertivo, seria uma autolimitação à capacidade de António Costa agir depois das eleições? Eu penso que aquilo que tem guiado o discurso político e a ação política do António Costa e do Partido Socialista é a ideia de que é preciso haver condições de menor crispação, é preciso haver condições para compromissos no conjunto do sistema político e é preciso haver condições para desbloquear os mecanismos de participação. Porque a crispação no ambiente político não é uma questão apenas entre partidos. Um ambiente agressivo na cena política também desmotiva os cidadãos que querem participar e prejudica a visão estratégica, a visão a mais longo prazo, que, por exemplo, a Agenda para a Década procura consubstanciar, que é a ideia de que é preciso reforçar o diálogo social, de que é preciso reforçar a negociação coletiva, de que é preciso haver entendimentos mais vastos. Não é preciso que sejam entendimentos de governo. Já volto a si, Pacheco Pereira, com o mesmo mote, ou seja, a quem é que aproveita mais o apelo feito pelo Presidente da República? O apelo que fez o Presidente da República é coerente com aquilo que ele tem dito e, num certo sentido, não é mau que se apela a que haja condições de estabilidade governativa. Se elas dependem apenas da existência de uma maioria, isso já é outro aspecto. O que para mim é mais complicado na mensagem do Presidente da República é que ela, de facto, cola-se inteiramente a aspectos que são muito importantes do discurso do Governo. Por exemplo, quando ele diz, depois destes sacrifícios todos, e a seguir é aquela ideia, não podem ser perdidos pela estabilidade governativa. Mas quando se começa a falar assim, está-se a dizer que houve um período de sacrifícios de que se saiu com sucesso e a partir de agora vamos entrar numa terra de leite e de mel. E isto é que é pior no discurso do Presidente da República e isto é que é inteiramente mimético do discurso governamental, que é, no fundo, dizer tivemos 4 anos de dificuldades, saímos das condições de dificuldade, quando, na verdade, não saímos de condições de dificuldades nenhumas. Muitas das pessoas que atravessaram dificuldades ou conheceram de novo dificuldades nestes 4 anos continuam a conhecê-las e mais. E podem ter a garantia de que vão continuar a conhecê-las, porque, no essencial, não há, para muita gente, qualquer medida governamental que implique uma ruptura com aquilo que se passou. Portanto, nós estamos num período eleitoral e é evidente que os partidos da coligação não abrem o jogo, a não ser ao terem um discurso que é suficientemente ambivalente para permitir que, se ganhassem as eleições, pudessem continuar tudo exatamente como está. Que é o que as farão. Pelo contrário, até em alguns casos aprofundando alguns aspectos da austeridade. Portanto, aqui o discurso do Presidente da República é mimético e, desse ponto de vista, reforça a posição dos partidos da coligação. Mas agora vamos ao PS. E ainda bem que temos aqui um dos principais, um homem influente e provavelmente com alguma responsabilidade, até pela intervenção que fez na elaboração desta estratégia do PS, que eu não compreendo de todo. Primeiro porque ela não cola com a realidade. Não se pode ao mesmo tempo dizer que o país está muito mal. Não se pode ao mesmo tempo dizer que a pobreza aumentou em termos significativos. Não se pode ao mesmo tempo dizer que para importantes setores dos portugueses que foram obrigados a emigrar, que perderam o emprego, que estão em situação económica muito difícil e que evidentemente estão numa situação de grande revolta, subjetiva, não precisa de ser na rua, subjetiva, essas pessoas têm que sentir que há alguém que os represente politicamente. E o que o PS anda a fazer é uma estratégia, primeiro, que não lhe dá em nenhuma circunstância a maioria absoluta, nem sequer é líquido que lhe dê a maioria, e é uma estratégia de salão. É uma estratégia que corresponde a um dos piores aspectos da vida política portuguesa, que é uma coisa pomposa, que está muito bem para 100 jornalistas, 200 empresários, 300, para uma elite política que tem um papel na comunicação social, que depois se reflete também nos focus group. Eu, aliás, acho que, porque eu sei que o PS anda a perguntar a uns grupos mais ou menos escolhidos pelos critérios do marketing, por exemplo, deve-se falar de mudanças? Nem pensar, não falem em mudança. Ou evitem colocar o tónus na mudança. Eu não compreendo como é que um partido, nestas circunstâncias, que faz uma análise crítica da situação política portuguesa, não fala, por exemplo,
na mudança. Não se apresenta como um partido de mudança, não. Apresenta-se do ponto de vista psicológico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista substantivo, do ponto de vista programático, como um partido de continuidade. Não quer crispações, não quer radicalismo. Mas quem é que diz que o PS tem que ser crispado para responder aos problemas dos portugueses? Quem é que diz que tem que ser radical para falar dos problemas das pessoas? O que tem que ser é outra coisa muito diferente. E essa coisa muito diferente é sentir a liderança do PS, sentir aquilo que os portugueses sentem e não andar em clubes e em encontros de empresários e tudo, a fazer um discurso que é mimético do governo em muitos aspectos. E, acima de tudo, ela às vezes na substância pode não ser mimético, mas é mimético no tom. Um dos grandes problemas de António Costa, e é por isso que ele não arranca das sondagens, é porque o tom de António Costa é contraditório com aquilo que ele diz. O tom tem relevância, porque o tom significa que certas coisas não são ditas. Nós nunca é um tom demasiado cordato? É disso que está a falar? Não é um problema de ser cordato ou menos cordato. As pessoas podem ser completamente mais cordatas. Veemente. Não é isso. É ser indignado. Se quer que lhe diga, a palavra indignado está muito gasta. Quando fala de indignidades. A mudança que é precisa. É por isto que isto é uma pasmaceira. E o PS tem contribuído mais do que ninguém para que isto continue uma pasmaceira. Porque o que é que acontece? Acontece que depois as pessoas baixam o nível de exigência em relação às declarações dos governantes, as pessoas deixam-se adormecer por um tom mais ou menos melífluo. Isso tem alguma vantagem? Quer dizer, não tem vantagem. Não é do ponto de vista do PS. Parece que o PS tem um complexo de culpa. Sabe o que este discurso significa? Parece que o PS anda a justificar-se sem nunca defrontar o problema do que fez em 2011. E esse complexo de culpa traduz-se por uma tentativa de obter uma espécie de aval de confiança por parte daqueles que darão sempre, em primeiro lugar, o aval de confiança ao Governo e nunca ao PS. E, quando muito, podem aceitar falar com o PS porque estão habituados a mudanças governativas que não introduzem nenhuma diferença. E, portanto, todo o processo, o PS está a fazer tudo para não ter a maioria absoluta. Não adianta dizer que a deseja. E está a contribuir para que o debate político se faça nos termos do Governo. E isso, inevitavelmente, todos os termos fundamentais são do Governo. Quando formos às entrevistas, eu vou dar alguns exemplos. O PS não fala praticamente sobre problema nenhum dos portugueses, a não ser de forma vaga e genérica. Presidente é um governo estável e duradouro. Se o Carlos não se importa, para manter uma certa corrente, eu ia primeiro a esta parte e depois iríamos... Queres ser o contraditório? Não é o contraditório, porque... Eu percebo. O Pacheco... Tem conselhos em sentido oposto para o António Costa. O Pacheco Pereira tem um grande anseio de que muda a situação. Mude muito. Sim, muitos, mas há muitos outros que acham que não. Que a situação deve se manter e deve-se ter muito juizinho. Mas o Pacheco Pereira acha que isto precisa, do ponto de vista, não é do ponto de vista dos seus interesses, nem do ponto de vista da ideologia, do ponto de vista do funcionamento da democracia, até acha isso, não é? E, portanto, desespera quando vê realmente alguns aspectos do discurso político ou da estratégia do PS que são moderados. Mas vamos lá ver. O complexo de culpa se o PS tem, o PS liderado por António Costa, se tem um certo complexo de culpa, só lhe fica bem. Eu acho que isso é uma... Não estou a falar do ponto de vista da eficácia. No psicanalista eu não estou a falar no no terreno da eficácia, mas é evidente que tem que haver um certo complexo de culpa. Aliás, eu não lhe chamaria complexo. O António Costa até tem sido... É assim, você tem duas pessoas sentadas diante de uma mesa. Uma tem um gigantesco complexo de culpa e anda a pedir que confiem nele. Sim. E o outro fez as coisas mais sinistras, não tem complexo de culpa nenhum. Sim, mas não é evidente a mesma que você coisa. Sabe qual é o resultado. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Quer dizer, eu até acho que eu não chamaria complexo de culpa ao que faz António Costa, porque ele até já se demarcou bastante do passado do governo Sócrates. Já se demarcou bastante. E, portanto, eu não acho que seja só uma sensação de desconforto relativamente ao passado. Ele não quer aquele passado. Isso está presente. Mas, obviamente, que o passado está-lhe colado às pernas. Não é? Todo o imaginário, todas as pessoas, todos os tempos do governo Sócrates está bastante colado às pernas do PS. E, portanto, tem um problema com o passado. E também tem um problema com a demagogia quando fala do futuro.
porque, de facto, também não é capaz, não está no seu estilo e também deixou de estar na moda, realmente fazer promessas de grandes mudanças, de realmente de revoluções nestas circunstâncias apertadas, onde toda a gente sabe que as possibilidades de modificar as coisas são bastante limitadas. E mais vale colocar-nos num terreno razoável do que é realmente possível fazer diferente dentro das circunstâncias apertadas. É claro que o Pacheco Pereira diz, e eu concordo, assim dificilmente há ondas, dificilmente se agitam as massas, assim as multidões ululantes não pegam em bandeiras. Não tem mal nenhum, isto é algo mal que eu estou a dizer. De facto, ele tem razão, mas eu não creio que isso seja o grande problema, nem haja uma grande necessidade dessa agitação. Que as propostas do PS e da coligação governamental são suficientemente distintas para serem vistas como polos alternativos para a escolha dos eleitores? Elas são suficientemente distintas para serem percebidas como coisas diferentes e são suficientemente próximas para que as técnicas de agitação de fantasmas impensáveis, de dilúvios que aí vêm, não façam muito sentido. Isto não agrada a quem pensa as coisas como o Pacheco Pereira, eu percebo. A mim agrada-me, quer dizer, que não, mas está bem, mas é uma diferença. Eu não tenho gosto nenhum, não ficaria nada contente se houvesse uma diferença abissal entre aquilo que propõe, diferença intransponível, com antinomias em cada um dos pequenos pontos do programa, entre o PS e o PSD. Seria uma coisa estranha, uma mudança e seria um risco. E agora, quanto ao apelo do Presidente da República? Isto tem que ver com o Presidente da República. Porque, repare, o Pacheco Pereira gostava que nós nos referíssemos a estes períodos dos 4 anos de uma forma neutra. E, portanto, não gosta... Sim. Sim. Mas como é que é possível? Como foi? Mas como é que é possível falar destes 4 anos com um mínimo de rigor e de neutralidade sem dizer que saímos de um período de sacrifícios, tendo atingido alguns, bastantes dos objetivos a que nos propusemos? Repare, nós estávamos, não vou perder muito tempo, porque já sei que a matéria não é esta, nós passámos a podermos financiar no exterior, não interessa quem fez, a quem devemos, se foi o Sr. Draghi ou se foi o... Sei que no princípio desta legislatura não nos conseguimos financiar, ninguém nos emprestava dinheiro e os yields, simplificando as taxas de juro da dívida portuguesa, atingiam valores absolutamente astronómicos. Chegamos ao fim da legislatura financiando-nos a taxas mais baixas do que antes do fim do governo Sócrates, com maturidades mais longas do que nos conseguimos financiar. Nós e o resto dos países Espera, tudo certo, tudo o resto, E assim sendo, com o desemprego a diminuir e com finanças mais sãs. Deem uma nova oportunidade a esta maioria. Agora vamos ao Presidente. Pode envolver ou deem uma oportunidade ao PS de fazer diferente? Vamos ao Presidente. Eu não consigo... E, portanto, não vejo bem que se possa dizer isto de outra maneira, que saímos dos sacrifícios. E agora o que é que vem aí? O que é que o Presidente... Eu não vejo bem que as palavras do Presidente favoreçam... Porque, repare... Favoreçam a coligação. Porque o Presidente disse que é preciso governos com apoio parlamentar estável. E isso é uma tarefa difícil, tanto para o PS como para a coligação. Diria tão difícil para uns como para outros? Não, quer dizer, olhando, é tão difícil para uns como para outros, porque dir-se-á, o PS está um bocadinho mal à esquerda, porque tirando o LIVRE, que está morto por se coligar com o PS, mais ninguém quer, e com mais ninguém o PS de António Costa fará uma coligação. Mas e o CDS e o PSD? Se não tiverem a maioria absoluta, também têm possibilidades de fazer coligação com quem? Quem é que quer casar com a Carochi? A fase anterior, que é do potencial eleitorado disposto a um voto útil. Não, mas o voto útil onde é que será mais fácil? Não é? Carlos, o que parece é que a coligação está a lutar para conseguir o pleno dos votos à direita do PS.
o voto útil, o problema do voto útil é mais premente, mais significativo até à esquerda neste momento. Porque, de facto, o PS o que está a tentar é esvaziar os pequenos partidos que andam ali à esquerda e as novas representações. Portanto, não me parece que o Presidente da República tenha feito qualquer declaração que privilegie um setor quando falou na necessidade de estabilidade e maioria. Prefiro Silva, não resisto a perguntar. Não vejo isso. O PS está proibido de utilizar a palavra mudança? Não, o PS não está proibido de utilizar a palavra nenhuma, mas francamente... Mas não usa. Não está proibido de usar palavra nenhuma. Mas não usa. Usa, mas não está proibido de usar palavra nenhuma. Pacheco Pereira, o Pacheco Pereira parece um psicanalista à procura de paciente, com essa história do complexo de culpa. Eu percebo que haja quem precise de... O que é que leva um partido que está na oposição a pôr um cartaz a dizer confiança? Pacheco Pereira, É a falta de confiança no passado. havia uma esquerda que o Pacheco Pereira conhece bem, aqui há umas décadas atrás, que tinha aquela ideia de quem não tem nada a perder. Que é a ideia de os melhores para fazer a revolução são os que não têm mesmo nada. E essa ideia, que eu sempre achei bizarra e que se provou que é uma ideia bizarra, é completamente errada. Porque quanto mais as pessoas sofreram, quanto mais as pessoas experimentaram o que é enfrentarem a incerteza cotidiana, Menos querem mudar. menos estão dispostas a fazer experiências que não sabem o que é que significam. E aí esse é o ponto da confiança. Ou seja, o PS não pode oferecer só um ponto de contestação, não pode oferecer só um ponto de indignação. Tem de oferecer uma possibilidade de concretizar modificações positivas. E porquê é que essas duas coisas são contraditórias? Não, as coisas não são nada contraditórias. Aliás, o Pacheco Pereira, num certo sentido... Você é que diz que são contraditórias. Não, o que eu digo é que o António Costa não pode começar a comportar-se. Eu vou-lhe dizer uma coisa... Vou citar uma frase sua que explica muito bem onde é que está o ponto. Muito bem, já vi que se preparou bem e eu acho muito bem. Eu não estou de acordo consigo. Quando o Pacheco Pereira diz o tom do António Costa é contraditório com aquilo que ele diz, isso significa uma coisa que para mim me satisfaz. Realmente ele critica, mas critica num tom urbano. Qual é o problema? Claro, quando critica. perderem as eleições, eu quero saber como é que... O Pacheco Pereira já fugiu para a parte da profecia para fugir da questão. Mas o Pacheco Pereira cedeu os pontos todos quando disse o tom é contraditório com o conteúdo. Porque realmente cedeu em quê? Cedeu em que o tom é moderado. É claro que o tom do António Costa é moderado e concedeu que o conteúdo é aquilo que tem que ser. E o Prefiro Silva comunicam entre si. Concede que as coisas parece que não estão a resultar. Não concede nada disso. A juizar pelas sondagens, não concede nada disso. Eu acho muita graça, enfim, o Pacheco Pereira não, mas acho muita graça que a direita esteja muito contente com as sondagens. O que é que as sondagens mostram? As sondagens mostram que a coligação de direita está no nível de intenções de voto ao nível do mais baixo que teve em toda a história da democracia portuguesa. Mostra que há um conjunto enorme de indecisos. Mostra que há uma rejeição esmagadora da política do governo. Que há uma péssima imagem do caráter do Primeiro-Ministro. Que o António Costa é visto por toda a gente como mais competente, como mais sério, com melhores propostas. E, no entanto, os números do PS nas sondagens... E, no entanto, o PS tem apostado em fazer o seu caminho, calmamente, explicando as propostas, explicando aquilo que vem e explicando que tem de haver uma forma de reconstruir uma transformação positiva. E é óbvio que isso não dá foguetes de um dia para o outro. Aliás, nunca deu, porque nunca nenhuma maioria absoluta se revelou 2 meses ou 10 semanas antes de umas eleições. E, portanto, nós estamos muito tranquilos. Estamos a fazer o nosso trabalho e umas eleições não se ganham por fazer tudo bem. Ganham-se por não cometer erros e ir construindo o muro peça a peça. Acho que estamos a fazer isso. Acho que os mesmos que hoje desejariam que o António Costa fizesse comícios extremamente indignados, há 2 anos também achavam que se devia fazer isso, e o tempo tem demonstrado que é com calma, que é mostrando as cartas, que é mostrando o jogo, que é apelando àquilo que há de melhor na sociedade portuguesa para ir construindo o caminho que as coisas se fazem. Mas como é que o tempo demonstra se não há nenhum indicador que o demonstre? Eu não me refiro apenas às sondagens. As sondagens é apenas um elemento. As sondagens mostram um certo bloqueamento no crescimento do PS. Mas as sondagens são o quê? São resultados sobre a intenção de voto? É que as sondagens têm muitos outros elementos além das intenções de voto. E os outros elementos mostram que há um gap entre a vontade das pessoas votarem no PS e a avaliação que eles fazem do governo. Mostram que há muita gente que ainda está a considerar o que é que vai fazer. Isso é verdade.
verdade. Mas como é que é possível que o PS ache que haja muita gente que está à espera de ser convencida para votar no PS, quando o PS, na realidade, não lhes dá nada para que elas sintam... Mas isso é a sua opinião, não é a opinião das pessoas que respondem aos inquéritos da opinião. Eu sei que quando um partido, como o PS faz, se entrega na mão de estudos de opinião e de focus groups e de coisas mais ou menos... Não estamos entregues na mão de ninguém. Não, mas estão bastante entregues, porque nem apesar de tudo eu também sei o que que se passa. Não, deixe lá isso, não pessoalize, porque a questão aqui não é pessoal. A questão é que, na atual situação, não se pode ter um discurso que aponte para problemas gravíssimos da sociedade portuguesa perante um governo e um primeiro-ministro que, no fundo, dizem no essencial que vão continuar na mesma, que têm uma argumentação mentirosa sobre o passado, sobretudo, e mais, e que têm uma linguagem agressiva no plano político que lhes tem trazido vantagens. Ninguém tenha dúvidas. Eu aliás, quando tem trazido uma vantagem, que é animar os poucos que restam a apoiar. Isso tem trazido essa vantagem, mas isso não vai chegar... mais do que isso, porque apesar de tudo há alguma consistência naquele discurso. Ele é falso, ele é mentiroso. Eu digo já porque claro é falso. Eu espero que ainda possamos há uma enorme coerência. É tão falso como isto. É apresentar o número da criação de empregos usando uma estatística entre 2005 e 2011, esquecendo que o grosso do crescimento é na fase final e mais, e não falando de imigração que não existia nessa época e não falando de outros indicadores. Portanto, ali há imensas mentiras, mas a verdade... Aliás, todos os dias. Todos os dias, eu não tenho dúvidas nenhumas que todos os dias há mentiras. Mas eu acho que o PS... entrou numa espécie de sonho de uma certa elite. Infelizmente, isto é uma coisa... Há pelo menos uma parte da elite que não gosta, que é o Pacheco Pereira. Sonho de uma certa elite. Mas deixe-me lá a mim, não sou eu que sou coisa. A verdade é que o que eu estou a dizer é uma evidência para um número muito significativo de pessoas, muitas das quais até são mais próximas do PS do que das minhas próprias posições, que são sociais-democratas. Claro. O que é que isto virou tudo à direita? A gente parece uns esquerdistas inveterados, quando na realidade virou tudo à direita, porque a gente mantém-se mais ou menos a dizer coisas sensatas sobre a vida política portuguesa e subitamente parece um tenebroso esquerdista. Mas o que é que acontece com o PS? O tom e o conteúdo vêm em conjunto. E ninguém está a dizer que o António Costa tinha que fazer comícios crispados para multidões ululantes. Essas coisas são um bocadinho ridículas. Não, mas tem que ter. Há uma enorme diferença do ponto de vista... Para já, ninguém ganha eleições a este governo se não estiver zangado com ele. Isto pode parecer irrelevante, mas do ponto de vista comunicacional é fundamental. Não se pode estar numa pasmaceira, nas mesmas águas, num tipo de conferências de mais ou menos aconchegadas da imprensa económica e nos salões e tudo. E depois, claro, na campanha vai vir para a rua. Não estou a dizer que ele não venha para a rua. Sabe o que é que vai acontecer? Isto é uma profecia pela qual eu registro a data. Quando as sondagens continuarem como estão, vão radicalizar na pior maneira. Porque é sempre assim. A uma dada altura vão ficar tão desesperados com os resultados das sondagens, vão perceber que isto não está a resultar e nessa altura vão fazer as asneiras todas de uma radicalização em seco e falsas. Está bem, espero que me convidem depois para discutir o resultado da profecia. Agora, não, quer dizer, não se percebe, quer dizer... 3 notas. Vamos fazer aquelas rondas. Consegue escapar ao Lobo Xavier à armadilha diabólica de fazer a defesa do PS. Eu estou zangado com a situação do meu país. E eu acho que quem não está zangado com o que se está a acontecer, com o estragar do nosso país... Mas uma coisa é estar zangado, outra coisa é fazer da ação política uma pura zanga. E isso nós não aceitamos. A ação política não pode ser uma pura zanga. Pura nem um bocado. Vocês querem transformar isto numa troca de cumprimentos com o Pacheco Pereira gosta imenso de pôr isto num plano moral, sugerindo que quem tem um mínimo de dignidade tem de estar... Não, quem tem... Eu vou-lhe dizer o que é que uma pessoa com dignidade, como eu... Porque é que pensa diferente de si e depois também reconhecer-lhe a si alguma autoridade moral. Você espere porque eu vou fazer-lhe essa justiça. Eu tenho tanta dignidade como o Pacheco Pereira. Sim, mas não é isso. Tenho uma visão, quer dizer, não acho que isto seja um problema desse ponto de vista, do ponto de vista moral. Justamente as decisões e as escolhas políticas são questões de compromisso, são questões muitas vezes de mal menor. É assim que se vota, é assim que se discute a democracia e portanto, quando eu faço um balanço, não vou insistir muito nisso. Quando eu faço um balanço dos aspectos positivos e negativos deste governo,
o resultado, o saldo é positivo. Há uma diferença entre mim e o Pacheco Pereira que é esta. O Pacheco Pereira disse sempre mal de tudo desde a primeira hora. De tudo, não. De tudo. Quase tudo. Eu disse de tudo, não consigo lembrar de nada. Que a gente discute quase tudo. E repare, eu disse mal de muita coisa, mas não tanta, obviamente. Mas para mim o saldo é positivo e estou grato até às coisas positivas e a um certo estilo até do próprio Primeiro-Ministro. Mas deixe-me agora dizer-lhe, para irmos ao PS e para reconhecer, para fazer justiça ao Pacheco Pereira. Há uma diferença entre o Pacheco Pereira e o PS. O Pacheco Pereira, no fundo, permita-me a brincadeira, a argumentação, o que permitir-me dizer que gostava que o PS fizesse a oposição que o Pacheco Pereira gostaria de fazer. É evidente, o PS, parte do PSD... Espera, isto não é nada mal, isto não vem aqui nada armadilhado. E fica desiludido quando vê que o PS não é capaz de fazer a oposição que o Pacheco Pereira pensava fazer. Transformar-se em parte do problema. Eu tenho dúvidas sobre a eficácia de uma oposição feita à moda do Pacheco Pereira que fosse ganhador. Tenho dúvida, mas compreendo essa sua insatisfação. Mas há uma diferença entre o PS e o Pacheco Pereira. É que o Pacheco Pereira tem autoridade moral. Olha, o Pacheco Pereira pode falar das mentiras dos outros porque não mentiu. O Pacheco Pereira pode falar do que aconteceu durante estes 4 anos e do que aconteceu antes desses 4 anos porque avisou. Fez parte de uma campanha política com o Manuel Ferreira Leite em que advertiu para todas as consequências negativas do que se estava a passar. A doutora Manuel Ferreira Leite e o Pacheco Pereira, enquanto dirigentes políticos, nunca mentiram, nunca torceram a verdade. E isso dá uma autoridade moral. Não têm nenhuma responsabilidade com o período anterior à bancarrota e, portanto, agora podem falar. Mas nem toda a gente tem esse passado, Pacheco Pereira. O PS não tem. Boa parte do pessoal político do PS esteve ligado ao anterior governo. O próprio António Costa, que é bem diferente, de justiça lhe seja feita, para muitas pessoas foi o número 2 do governo de Sócrates durante muito tempo. Nunca foi. Mas não é isso que eu quero discutir. É a simplificação com que se fazem os juízes políticos. Simplificação é um bom termo para descrever aquilo que está a dizer. É assim que as pessoas veem. É assim que as pessoas veem. Tá bem. Portanto, na verdade, os partidos carregam a sua responsabilidade histórica. É muito difícil ao PS dizer que não tem nada a ver com o governo anterior ou com os 8 anos de governos anteriores e, portanto, deixe-me só dizer uma coisa só sobre as sondagens. A direita não gosta de ver as sondagens, não tenho especial, se a direita sou eu não gosto especialmente de ver o PS ali parado, não é? Quer dizer, o problema não é esse. Sublinha-se o facto do PS estar parado porque o PS mudou de líder dizendo que o líder estava parado nas sondagens e que, de facto, não era possível suportar um partido de oposição parado nas sondagens. E por isso é que se fala das sondagens do PS. É que elas são iguaizinhas às sondagens que tinham anteriormente. Comparou os resultados antes e, portanto, sabe que isso que está a dizer não é assim. Não, são mais ou menos iguais. Não são mais 6 ou 7%, não é mais ou menos, é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa, mais ou menos. Podemos introduzir o segundo tema, as entrevistas da semana, e por entrevistas da semana estou a pensar na entrevista desta noite na TVI de Passos Coelho, na entrevista que esta semana Paulo Portas deu aqui na SIC e também, já agora, na entrevista de Jean-Claude Juncker ao Le Soir, em que o Presidente da Comissão Europeia afirmou que Portugal pôs entraves a facilitar condições para o corte na dívida grega e foi prontamente desmentido pelo Primeiro-Ministro e, de certa forma, versão corroborada pelo Presidente da República. Por qual delas quer começar? Podemos ir a todas, mas começo do Presidente da Comissão Europeia. Bom, na realidade, só há duas alternativas. Ou neste mundo toda a gente mente, menos o Passos Coelho, ou ao contrário. Porque o Presidente da Comissão Europeia diz que aconteceu uma coisa, o Passos Coelho diz que aconteceu outra, o Presidente da República, não sei porquê, não sabia que o Presidente da República também participava nas cimeiras do Eurogrupo, diz que o Passos Coelho é que tem razão. Não percebo
como. Sobre outro ponto, sobre a célebre sugestão que teria resolvido um pormenor final na Grécia, o Passos Coelho diz que foi de uma maneira, o Presidente do Conselho Europeu diz que foi de outra, que não foi Passos Coelho, que foi o Primeiro-Ministro holandês. Anteriormente, o Governo grego também disse que tinha acontecido uma determinada coisa nas reuniões do Eurogrupo, o Governo português diz que não aconteceu. Portanto, isto, junto com outros episódios deste género, só posso dizer isto, das duas uma, ou este mundo está cheio de mentirosos e a única pessoa que fala sempre verdade contra todos os outros é Passos Coelho, ou então será talvez ao contrário, não sei. Sobre as outras entrevistas, começando juntando a entrevista de hoje do Primeiro-Ministro com a entrevista anterior do Presidente do Partido Popular. O que é extraordinário é que o Sr. Primeiro-Ministro faz uma entrevista em que fala de um mundo que ninguém conhece. Só o Primeiro-Ministro é que conhece aquele mundo. As respostas que deu hoje é um mundo que não existe e continua a efabular. Quer dizer, hoje, para já não falar daquilo que disse sobre os idosos, para já não falar de que quando lhe perguntam por Estado Social responde com caridade, para já não falar que esqueceu completamente do desinvestimento na educação, o desinvestimento na saúde, o desinvestimento na ciência. Quer dizer, hoje inventou mais uma, que foi este Governo que implementou a escolaridade obrigatória de 12 anos. Quer dizer, é extraordinário. As coisas que o Primeiro-Ministro consegue ver contra todos os dados, contra toda a informação histórica, contra toda a informação factual. A tal ponto, e aqui ligo à entrevista de Paulo Portas, a tal ponto que, por exemplo, na questão do desemprego, nem o Vice-Primeiro-Ministro foi capaz de defender aquela afirmação do Primeiro-Ministro, porque lhe perguntaram, então, e os números do emprego? E Paulo Portas, inteligentemente, e não podemos deixar de lhe reconhecer inteligentemente desviou logo o assunto. Isto, o problema do desemprego não são números, o problema do desemprego são as pessoas e as realidades concretas, e aí tem razão. Mas, na realidade, deixou fugir, porque é absolutamente indefensável, aqueles números do emprego, e isso é muito importante, porque isso mostra muito o método da política que está a ser seguida por Passos Coelho neste momento. A questão do emprego. É verdade que os governos anteriores do PS, em balanço, também perderam emprego. Mas, entre o primeiro trimestre de 2005 e o terceiro trimestre de 2008, antes de ter começado o efeito no emprego da crise internacional, criaram-se 125 mil empregos. Não são os governos que criam empregos, criaram-se. A economia criou 120 mil empregos. No resto do período desse governo, foram destruídos 180 mil empregos. Portanto, perderam-se aqui 60 mil empregos. O que é que aconteceu no período deste governo? Em saldo, perderam-se 320 mil empregos. E depois, a resposta é, não, mas primeiro correu mal, portanto, a primeira fase destruíram-se 444 mil empregos e agora está a correr melhor porque já se criaram 120 mil. Nem sequer são os 175 mil, são 120 mil. E pode dizer, então está a correr bem. Não está a correr bem. Porque o que é isto? É a economia que está a criar emprego? Não é a economia que está a criar emprego. Estão 160 mil pessoas em programas ocupacionais. Os ocupados são, por definição, desempregados que estão ocupados, que não estão sequer em programas para criar emprego. Mais os que estão em estágios. Mais os 250 mil desencorajados que estão disponíveis para trabalhar, mas não cumprem os critérios administrativos para demonstrar que estão a procurar. Mais os 400 ou 500 mil que foram para a imigração e que, portanto, baixam a base de comparação. E, portanto, em saldo, a economia real não está a criar empregos. É a sua vez de comentar as entrevistas, para começar. Um dia que a gente discuta as presidenciais, também há um aspecto que eu apenas o enuncio, não quero discuti-lo, que é que uma das consequências desta estratégia mole, no meu entender, do PS, é que vai sempre impedir que qualquer candidatura cresça durante este período. E portanto, eu se fosse candidato presidencial putativo do PS, estaria muito preocupado, porque a falta de tonos na vida política é evidente que prejudica as candidaturas em presença. Mas agora vamos à questão. As entrevistas. Eu tenho muitas reservas quanto a estas entrevistas, quanto ao modo. Eu acho que, da mesma maneira que a vida política mudou muito, a vida política mudou muito, os mecanismos de entrevistar também têm que se adaptar às novas circunstâncias. Se um Primeiro-Ministro é perguntado sobre economia,
o jornalista que faz esta pergunta tem que ter suficientes conhecimentos de economia para poder fazer o follow-up. Não é discutir com o Primeiro-Ministro, é fazer as perguntas que, em alguns casos, contestem o que ele está a dizer. Estas entrevistas com o público, isto é coreografia, também não acho que isso seja especial. O que eu acho é que tem que se repensar muito seriamente a forma como se faz entrevistas. Principalmente quando os entrevistados falam com enorme convicção de tudo e o seu contrário. Eu faço um apelo a que se vejam os debates de 2011. Eu tenho estado a vê-los. São magníficos para nós termos uma noção do que é a vida política em Portugal. Particularmente o debate Passos Coelho-Sócrates e o debate Passos Coelho-Portas. Mas os outros também são interessantes. O que é que, por exemplo, aprende-se vendo esses debates? Aprende-se que eles falavam naquela altura da mesma maneira que falam hoje. Eu não estou a dizer que digam as mesmas coisas. Pelo contrário, dizem coisas muito diferentes. Mas dizem com o mesmo tipo de segurança. Com o mesmo tipo de segurança analítica, com o mesmo tipo de segurança. Ou seja, na verdade, em 2011, por exemplo, pode-se assistir a coisas como, por exemplo, Passos Coelho dizer que 13% era um número absolutamente inaceitável de desempregados. Assiste-se, por exemplo, Passos Coelho a defender uma proposta que hoje ataca no PS, que é a correlação entre a baixa da TSU suportada por um aumento dos impostos. Assistem-se coisas magníficas que nos ensinam muito. Qual é o problema? É por isso que eu digo que o problema do tom não é irrelevante e que é o problema da falta de escrutínio da vida política. É que aqueles homens falam da mesma maneira hoje como falavam em 2011, dizendo coisas completamente contrárias. E se fosse apenas um problema de uma frase, porque o que é que acontece? Nós normalmente analisamos a frase. Passos Coelho disse à criancinha que não ia haver cortes de salários, ou disse que não ia haver... Mas isso é um bocado de soundbite. É um bocado de soundbite. O que é mais interessante é ver como é que ele analisa o memorando, por exemplo, que é completamente contraditório com esta ideia como é que ele afirma que estava em pleno conhecimento de todos os dados e que nunca iria ser enganado sobre a situação económica do país. Quer dizer, todo um conjunto de coisas que ele diz com inteira certeza, de uma forma completamente assertiva, e que são completamente contraditórias com aquilo que diz hoje, com a mesma forma de falar. E isso é que nos elucida sobre a natureza das pessoas. O António diz que eu sou contra, porque, em primeiro lugar, eu já ando, infelizmente para mim, é que disto há muito tempo. E eu sei perfeitamente. Mas eu não digo com sentido crítico, mas eu facto, sei. É um facto. E eu sei, estas pessoas que não hesitam, como o Sócrates, aliás, que não hesitam, que são capazes de defender com a mesma convicção, com o mesmo caráter analítico, com a mesma coisa, duas coisas completamente contraditórias, num pequeno espaço de tempo de 4 anos, que hoje fazem uma análise do que aconteceu nos últimos anos, completamente falsa, que dizem coisas que podiam ser imediatamente rebatidas. Eu sei que os jornalistas não sabem tudo. Por exemplo, Paulo Portas diz com aquelas pompas de circunstância: não gosto de não cumprir os mandatos que me são atribuídos. Quer dizer, eu perguntava-lhe imediatamente, é por isso que eu não posso nunca participar dessas coisas, então e o mandato para o Parlamento Europeu? Sim, mas não gosta de não cumprir. Muito bem. Você não dá importância ao elemento literal. É por isso que eu também Você não dá importância a uma coisa que nós no direito... Eu interpreto os silêncios e as hesitações que são normalmente mais relevantes. Porque ver estas pessoas falar com imensa convicção de coisas com formas de conveniência. Mas são estas e são todas. É a sua vez, vamos fazer não, assim, são todas, não. São todas. Há gente que fala português direito, fala aquilo que os franceses chamam franco parler, isso que faz falta na nossa vida política. Que não faça eu gostava mais que eles hesitassem, dissessem eu isto não sei. Não digo que não faça falta. Mas eu não... Veja os debates de 2011, até você vai ficar surpreendido. Não posso acompanhá-lo na ideia de que falta a Passos Coelho o caráter que existia em muitos outros, nesta matéria, na forma de usar a linguagem e na forma de manipular os números. Pelo contrário, até se quer saber em matéria. Eu sei bem o que você conhece da história do PSD, das Jotas, e do meu ponto de vista, algumas das demonstrações do caráter de Passos Coelho estão bastante para lá daquilo que eu esperaria. E, portanto, nós nessa temos uma visão diferente. Você gosta da política. Não é, pois eu gosto da política. Gosta da substância da política. Não, ouça, agora deixe-me ir lá. Vamos lá ver. Isso não é mau, vamos lá ver.
o PS, aquele que era as rondas, o Carlos Andrade, que era aqui uma data de rondas. Ainda bem Apenas que para não há um assegurar candidato... que o debate vai até ao fim. A posição do PS e de António Costa não favorece nenhum candidato presidencial, porque era o que lhes faltava, que ainda por cima, agora no meio disto tudo, aparecesse um candidato presidencial forte. Não havendo dinâmica na vida política, está tudo a dormir da forma. Mas ele não quer que haja um candidato presidencial. É a minha interpretação. Não vejo mal nenhum. Era o cúmulo dos trabalhos difíceis de António Costa seria aparecer um candidato forte da área do PS agora a falar por aí fora. Ao menos um minuto para opinar sobre as entrevistas? Não, deixe-me só sobre as entrevistas, deixe-me lá dizer. Então tem as candidaturas do António Costa acaba por ter no PS as candidaturas promovidas pelo PSD, que é um espanto. Sim, o PSD a promover candidaturas vai ter a Maria Belém, etc. Bom, deixe-me só dizer-lhe, eu no caso do Sr. Juncker, eu não sei o que é, quem fala, quem diz, quem fala a verdade, não sei. Para mim, o que me interessa nesse episódio é o modo como funciona a Europa e os próprios líderes das instituições. Como é que nós podemos achar normal que uma pessoa com as competências e com a função de Juncker se permita fazer declarações sobre o conteúdo delicado do que se passa no Passos Coelho, espera, mas eu não estou a dizer que é bom. Mas você é daqueles que não justificam o mal com o mal. Desculpe, o Sr. Juncker eu não sei o que lá disse Passos Coelho. O Sr. Juncker é de uma indelicadeza, enfim, é com o seu, já se conhece, é um homem realmente um varra-feiras, não é? Depende de como está a cabeça dele e de como está. E, portanto, primeiro aspecto, achei inconcebível a revelação desse pequeno pormenor. Se eu fosse Passos Coelho e estivesse lá no Conselho e respeitasse a confidencialidade, eu teria tido uma posição semelhante àquela que é imputada a Passos Coelho. Eu teria dito... Mas não chegava cá fora e dizia que não tem. Não, eu teria dito que as decisões e os ciclos das decisões naquele âmbito, naquele fórum europeu, têm de ter atenção o que é que se está a passar com os ciclos políticos dos outros países. Com exceção da Grécia. Se o homem se tivesse desmandado como se desmandou o Sr. Juncker, eu não era capaz de dizer que não tinha dito aquilo. Isso eu não era. Eu tenho que voltar a um ponto que o António Lobo Xavier colocou em 2 minutos, e que no fundo até ir à entrevista de Paulo Portas, quando ele diz, e o António Lobo Xavier glosa, quem trouxe o resgate, quem trouxe o memorando. António Lobo Xavier, eu recomendo, não vou aqui repetir, mas eu recomendo só que as pessoas vão ouvir uma intervenção sua aqui na quadratura do círculo a explicar porque é que houve memorando, porque é que houve resgate, porque é que não houve uma solução à espanhola em que houve ajuda sem haver resgate. E, portanto, não vale a pena. Mas não vale a pena. Mas, quer dizer, eu conheço essa conversa eu sei que sim, que até veio na televisão. Foi o engenheiro Sócrates que até fez um programa de televisão sobre isso. Tenho aqui uma indicação de que tenho que me Sim, eu dou-lhe o meu tempo. E, portanto, essa ideia de simplificar a história está muito agora na moda. É uma coisa que se conhece muito bem, a simplificação da história, mas não é boa coisa para perceber como é que a política funciona. Nós não podemos agora, depois do PSD e o CDS terem querido o resgate tal como foi. Depois do PSD ter reivindicado que o memorando tinha sido fundamentalmente influenciado pelo PSD. Depois de Passos Coelho ter dito que não tinha problema nenhum em implementar o memorando porque isso era o seu programa, era mesmo aquilo em que ele acreditava. Depois de ter dito, eu até quero ir além da Troika porque realmente a receita é tão boa que temos até que comer mais umas pílulas daquelas que nos estão receitadas. Agora, virem reescrever a história e dizer, não, foram os socialistas. E já voltámos ao mesmo, afinal não mas houve... eu não disse nada disso. Aliás, não houve crise internacional nenhuma, aliás, fomos nós que inventámos a crise internacional. É evidente que foram os socialistas têm enorme responsabilidade no que aconteceu em 2011 e, evidentemente, os outros partidos também, mas ninguém retira a responsabilidade ao governo de Sócrates. Claro que todos tivemos responsabilidade. E não é só isso.
ao processo que conduziu à bancarrota, mas também a todas as asneiras feitas nos anos anteriores que o PS está a pagar com língua de palmo. E bem, PPPs, contratos de swaps, a maneira os PPPs foram inventadas pelo PS? Não foram. Quem foram começou os PPPs? Foi o governo de Cavaco Silva. Bom. Está bem, mas não há comparação nenhuma entre a dimensão das PPPs no tempo de Cavaco Silva. Agora é questão da dimensão. A política deve ser seguida. Não venha com isso, em certos momentos temos que corrigir. Não venha comigo, que isso comigo não dá. O grosso das PPPs, e particularmente as PPPs que mais prejudicaram o Estado, foram feitas no tempo de Engenheiro Sócrates. Nós não estamos a propor PPPs nenhumas. Muito bem. Prossiga. Dito isso, essa responsabilidade tem-na e o PS não se livra dela enquanto não falar dela com alguma clareza. Já falaram. Agora, o que acontece é que nós estamos, de facto... Quer dizer, para mim a questão essencial é esta. Quando nós olhamos para o país... Vemos o país como uma coisa essencialmente pacífica, sossegada, com alguns problemas aqui e ali, crescendo pouco, mas crescendo, com desempregados, mas diminuindo, quer dizer, com uma política macroeconómica que, no fundo, não é muito diferente da do Governo, nem sequer cumprindo as decisões do Tribunal Constitucional que o PS disse que deviam ter sido cumpridas, como, por exemplo, a restituição para os funcionários públicos, quer dizer, vê isso tudo dessa forma. O problema, e é isso que eu acho que não entra na equação, é por isso que acho que a política portuguesa é uma política que vive nas piores elites possíveis e imaginárias, que são as elites políticas e mediáticas, no qual está uma parte importante dos jornalistas, é que não vê o que está para além. O António Lopes Xavier diz, não há as pessoas a partir coisas na rua, mas na Grécia também quem parte coisas é um pequeno número de pessoas, senão a maioria... Mas o que vê é as estatísticas das penhoras, as estatísticas das falências, as estatísticas da pobreza... Estão em inversão brutal. Não estão por uma razão muito simples, porque em muitos casos o grosso das coisas as pessoas já levaram agora. Você tem que se perguntar onde é que estão essas pessoas, onde é que são essas pessoas que perderam a casa e o carro, onde é que estão essas pessoas que perderam uma parte importante do salário, onde é que estão essas pessoas que estão... É isso, é que nunca entra nem na análise do PS, onde é que estão essas pessoas? Qual é a vida dessas pessoas? E eu não atribuo nenhuma espécie de valor moral a eu chamar a atenção a isso. Mas a verdade é que existe. Onde é que estão as mulheres que tinham emprego e que hoje são donas de casa, por exemplo? Onde é que... Não pode. Vamos ouvir não pode. Acima de tudo, deixe-me explicar. Não pode ser dito com essa indiferença. Pacheco Pereira, não diga isso de mim, porque eu nem sequer falei. Lá está que você... É assim que você trata com esses anátemas morais. Não. É porque o seu comentário é isso. Não foi nada. Não foi nada. Onde é que estão? Mas alguém, alguma vez, me ouviu dizer que não houve prejudicados, nem sacrificados, nem vítimas, nem desgraças, nem agravamento da pobreza. Alguma vez você me ouviu dizer isso? Não ouvi. Você até costuma glosar. Também não o vejo. Não o vejo transformar isso em política. Não, porque isso para mim... Mas eu explico. Não, eu explico-lhe é que para mim, não me adianta ficar indignado se eu souber... Não é indignado, é ver as pessoas. Ouça, mas é vê-las. Eu vejo as pessoas... Pacheco Pereira, desculpe. Eu vejo as pessoas... Atrevo-me a dizer que vejo mais até do que você. Atrevo-me a dizer que vejo mais. Por favor, António. Atrevo-me a dizer que vejo mais. Isso é atrevimento. Não, mas lá está. Eu assumo. Pacheco Pereira, a questão essencial. A questão essencial é esta. Nunca ninguém, no seu perfeito juízo, pode dizer que não há trilhados, que não há pessoas que sofreram, que não há mulheres e homens. Não desapareceram. Mas não é assim que se faz um juízo sobre essas pessoas. Esses trilhados, esses sacrificados, fazem parte do juízo. Mas a indignação não conduz a substituir o governo que está por outro qualquer que faça o que quer que seja a essas mesmas pessoas. A minha indignação precisa de um governo que faça melhor. 2 a 3, Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira voltam a esta mesa. Até para a semana.